Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e audiência. Hoje é o Antenados Notícias. Nós vamos debater um pouco sobre as notícias que aconteceram durante a semana e você quer uma opinião de homens de Deus, para você talvez criar uma ideia para poder conversar, uma pauta aí na sua universidade, no colégio, com a família. Nós vamos debater sobre política, sobre carnaval e muitas outras coisas no debate de hoje você não pode perder. Para falar um pouco sobre os assuntos e notícias da semana, recebo ele que é pastor da igreja da cidade, Adriel Ambrosio, meu amigo. Bem-vindo ao Antenados. Prazer estar aqui mais uma vez. Vamos debater essas notícias aí, ver o que vai. Política e carnaval, todo brasileiro tem algo a falar, né? Tem algo a falar. Futebol também, né? Imagina, pastor! E para falar também sobre isso, recebo ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus em Marechal Hermes. Ele também é professor e escritor. Rubens Teixeira. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Prazer, André, estar aqui com você mais uma vez, com os telespectadores e com os meus companheiros para falar de temas muito importantes para o Brasil. E é bom que você trouxe o livro Desatando o Nó do Brasil. Quero que fale um pouquinho. A gente vai tentar, primeiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre como desatar esse negócio. Tá tudo travado mesmo, né? Tá travado e tem propostas aí para destravar a economia e travar a corrupção. É que a gente mais precisa de referências. Exato. Também boas. Também recebo ele que é teólogo e conferencista, Max Cassim, meu amigo, bem-vindo. Obrigado, André. Sempre muito bom estar aqui com vocês aqui, participando aqui desse debate maravilhoso aí. Vamos debater para a gente cooperar aí com o entendimento do público. Obrigado pela tua presença. Também recebo ele que é bacharel em teologia e também psicologia e pastor da Igreja Batista Central em Ricardo de Albuquerque, no Rio de Janeiro. Alexandre Vilauba, bem-vindo, pastor. Olá, André. Olá, colegas. Olá, telespectadores. Prazer estar aqui novamente nesse programa. Pastor, deixa eu já iniciar o primeiro bloco. Olha, você pode participar durante o debate, nós vamos colocar na sua tela os contatos para interagir com Antenados na Geral. Não tem como a gente fugir logo no primeiro bloco, falar um pouco sobre política. É o que todo mundo está falando, é o que todo mundo quer saber sobre, enfim, formadores de opiniões e pastores. Deixa eu colocar uma... E a minha colocação aqui não é nem para levantar talvez uma bola para cortar e falar de atitudes de A, B ou C. É mais mesmo do entendimento de vocês sobre posicionamento. Nós temos claramente no Brasil hoje atuando duas forças de poderes políticos distintos, vamos dizer assim, né? A situação e a esquerda e a direita, vamos falar, quem está no poder e quem está querendo tirar o poder da presidenta Dilma do PT. E foi cobrado, existem pastores e lideranças e segmentos se posicionando a favor e outros também se posicionando contra o impeachment, tudo bem? A minha questão é que muitos dos que estão se posicionando a favor e contra reclamam de quem não se posiciona como líder religioso ou de uma comunidade religiosa. Vocês entendem que um tema como esse de impeachment, de questão política, deve ter uma necessidade ou obrigatoriedade de um líder de uma comunidade religiosa se posicionar favorável ou contra? Ele pode ficar isento. Olha, eu como pessoa sou contrário, mas eu não quero tomar posição em nome da minha, enfim, da minha comunidade. Vocês acham que existe uma necessidade e obrigatoriedade de líderes se posicionarem ou não na questão política? Olha só, um líder que não se posiciona nas épocas de eleições, ele não tem obrigatoriedade nenhuma de se posicionar agora. Ele não se posiciona nunca. Às vezes ele faz isso para dar liberdade ao membro dele de fazer a escolha política que quiser e ele administra a igreja, que é o ofício dele. A falta de posicionamento é um posicionamento também, às vezes, né? Exatamente. A ausência de posicionamento... Porque acho que está tudo errado, está tudo certo. Não, enfim. É uma opção. Ele vai falar, vou me dedicar ao meu ministério e não me posiciono em assuntos políticos. O que eu discordo é que um líder que se posiciona politicamente durante as eleições, quando há o caos no governo, ele desaparece e não se posiciona. Isso pega muito mal e eu acho até que porque ele deve ter algum compromisso de não poder falar mal daquele político. Olha, que compromisso é esse que o político prejudica a sociedade e ele não fala mal do político em benefício de quê? O que ele recebeu para ele calar a boca? Já que se posiciona, meu irmão, tem que se posicionar sempre. Agora, exato. É errado talvez quem se posiciona cobrar a falta de posicionamento de outros? Não, quem não se posiciona tem o direito... Eu me posicionei contrário, vamos dizer, não eu tenho feito por isso, exemplo, não. Mas contrário, eu falo, tu tem que se posicionar, porque não posiciona. O direito de se posicionar, o direito de opinião é de cada um, de ter opinião, de tornar público ou não. Se a pessoa nunca se posiciona, por que ela vai ter que se posicionar agora? Ela não se posicionou durante as eleições, não falou qual era o candidato e vai ser obrigada a falar agora por quê? Agora, o que é ruim, o que pega mal é a pessoa se posicionar em época de eleições e em época de caos ela não se posiciona nem para ser a favor, nem para ser contra, nem para mediar, nem para propor soluções, se posiciona para nada. Ou seja, então parece um cabo eleitoral pago. Entendi. Quem faz isso se posiciona em horário eleitoral e some agora, para mim, tá com cara de cabo eleitoral pago. Ou seja, recebeu alguma coisa. E se for dinheiro de corrupção, a coisa se agrava mais ainda. Pastor Alexandre, porque assim, muita gente da igreja até às vezes procura no pastor durante a eleição
sugestões. Poxa, pastor, quem você acha que a gente deve voltar? Alguns pastores se posicionam, outros não. Vamos respeitar os dois. Mas nesse momento de crise também, muitas pessoas e crentes até procuram no seu pastor, e é isso. Eu acho que o senhor tinha que se posicionar na igreja sobre essa crise toda, se é a favor, contra impeachment. Você acha que necessariamente o pastor tem que fazer isso ou não? André, eu tenho uma visão que a igreja ela precisa exercer um papel efetivo no meio da sociedade. Ok. E um papel efetivo, no meu pensamento, também Envolve isso. envolve as questões políticas. Perfeito. A gente olha para o ministério profético do Velho Testamento, a gente vai ver que os profetas eles se envolviam com questões políticas, denunciando, acusando os governantes, os reis que governavam mal e oprimiam o povo. Então, eu acredito, eu penso que a igreja ela deve sim exercer esse papel. O que eu entendo também, ou que eu tenho uma dificuldade, é a igreja ou a liderança se posicionar partidariamente. Eu acho que nós não devemos ser partidários. A gente não está aqui para defender A ou B, partido A ou partido B, mas para denunciar as injustiças e pleitear diante dos nossos governos, e não Soluções, pessoas, a justiça, não para este grupo ou para aquele, porque quem governa não deve governar só para o evangélico, para o católico, para o espírita. Quem governa, governa para a coletividade, governa para o povo. E não deve haver o partido dos evangélicos, o partido dos católicos, ou seja lá o grupo que for. Quem governa, governa para todo mundo. Então, eu penso que a igreja e os posicionamentos que, ora, devem ou são feitos, eles devem ser feitos nesse intuito de denunciar, de acusar os maus feitos dos governantes e pleitear, enquanto uma voz divina, uma voz profética nessa sociedade, os direitos e a justiça para todos os cidadãos, para todos os seres humanos. Max, como é que é a tua visão sobre tudo isso? André. De posicionamento, até em rede social, Não, nem que seja sim, em tudo. sim. Porque uma coisa que eu achei interessante, nesse momento que a gente está vivendo na política do Brasil, como eu nunca vi antes, primeiro, a polarização na questão política, eu nunca vi igual, de pessoas mesmo não conversar uma com a outra. Se o cara aposta que ele é... E não que eu sou a favor do impeachment, mas se eu postasse que eu sou contra, eu ia receber profecia que Deus ia me matar. Sabe, as pessoas se pegaram e perderam um pouco a linha do... Meu irmão, eu estou me posicionando politicamente. Isso nada tem a ver com o meu posicionamento espiritual. Porque assim, eu conheço muitas pessoas que se colocaram contra e dizem que é golpe. E eu respeito. Eu não falo que eles não deixam de ser crente e tudo. Porque eu acho que houve uma religiosização desse processo de partido das trevas, como tentaram taxar. Não que eu concorde, eu acho que tem muita corrupção mesmo, mas eu vou dizer que é das trevas, então quem está apoiando é contra, também está apoiando trevas. Eu vi muito isso, e muita briga de irmãos, entre irmãos, por causa disso, de questão de, tu não é salvo, tu não é nem crente, tu apoia o partido. O que tem a ver o cara apoiar um presidente de partido com o cara ser crente, gente? Mas a gente chegou num momento de uma polarização um pouco complicada, que eu acho interessante a gente taxar aqui e entender, como até pastores, temos que respeitar. Se tu é contra o partido da Cuba, beleza, mas tem gente que é a favor. E isso não quer dizer que ele deixa de ser crente. Ou deixa? Não, não deixa. Assim, eu me expressei algumas vezes em algumas redes sociais, algumas pessoas tiveram dificuldade de entender isso. Sou contra o impeachment, não sendo a favor de Dilma. Sou contra o impeachment porque o impeachment tem que acontecer em boa parte da política inteira. Ia ter que ser como é que vai dizer, desencandear, de pegar do presidente, da presidenta, o presidente, nossa, pegar o vice, pegar o da Câmara, e ir pegando todo mundo. Então, tipo assim, se for para fazer isso, beleza. Eu tenho uma utopia, de repente, por eu ser historiador, eu posso ter essa utopia. Porque a minha utopia qual seria? Todos os políticos se reunirem, tirar o país da linha vermelha, salvar o país, depois eles falarem, vamos chegar num consenso aqui, não dá mais para você. Isso é uma utopia minha, de repente, por eu ser um historiador que estou falando. E isso daí, tipo assim, minha utopia como cidadão. Vamos lá. Aí, como um cristão, eu, Max, vamos dizer assim, pastor Max, eu não vou falar pro irmão votar, porque eu sou o pastor, ele vai ter que votar. Voto é secreto, conscientização de cada um, porque depois o outro vai falar, votei no cara por causa de fulano, não foi por causa dele próprio. Então, tipo assim, como igreja, isso eu debati muito, que uma coisa é você ser o cristão cidadão, você ser o cristão igreja. As pessoas estão querendo ir
na política, conforme foi falado, tomar partidário, usando o nome da igreja. Não, meu filho, usa o nome do cidadão. Você, como cidadão cristão, você vai demonstrar o que é ser um cidadão cristão. Exemplo, Jesus deixou bem claro, se a nossa justiça não exceder a dos fariseus e a dos escribas, não adianta. Então, por que muitas igrejas não querem botar a cara? Por que muitos cristãos não querem botar a cara? A justiça não está excedendo a justiça de lá de fora. Então, fica difícil para alguns querer, muitas das vezes, conforme foi dito aqui pelo pastor Rubens, de chegar agora, botar a cara e falar assim, olha, eu errei. Eu pedi um apoio e o apoio foi errado. Fui enganado. Não dá, por quê? Porque tem alguma coisa que está ainda que não dá para ser falado agora. Senão o político vai falar, você está falando isso aí por quê, hein? Você não deveria. Aí, ou seja, perdeu a moral. E aí entra aquela questão que a própria Bíblia fala do quê? Que a justiça, o juízo, vai começar dentro de casa. Então, eu, como pastor, minha visão espiritual, falando agora nessa situação política, eu estou vendo isso acontecendo, mas não é para acertar a política, para começar a acertar as coisas dentro da igreja. Porque aí depois vai chegar lá fora. Começa aqui dentro e chega lá fora. Justamente por quê? Porque se a gente for ver ali com um contexto histórico aqui, 1980 e 90, que a gente não tinha uma estabilidade financeira, vamos dizer assim, conforme, querendo ou não, tem ainda nos dias de hoje, a igreja evangelizava muito mais, ganhava mais alma, tinha mais eventos. E quando veio chegando para cá, a igreja parece que foi declinando espiritualmente. Então, como é que o negócio vai acontecer? Como é que vai ter que acabar com a corrupção? Felizmente, quer dizer, vai ter que sacudir uma árvore para começar a cair os frutos podres. E aí, infelizmente, cai parasita, vai cair tudo. A gente sofre, vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, mas a gente sofre de fato uma crise de referência. Eu estava lendo mais cedo hoje, nos maiores sites do Brasil de notícia, de um rapaz que foi consertar o iPhone dele. Né? E as peças são muito caras do iPhone, ele foi lá no centro de São Paulo, ele foi num primeiro guichezinho, lojinha, aí o cara falou, olha, não está carregando bem, eu estou colocando, não está carregando, o cara, olha, eu vou ter que tirar essa peça, trocar isso, o fio e tal, vai custar R$280 ou R$180. Aí o cara achou, poxa, mas tá caro, um negocinho desse não está carregando. Ali atravessou a rua, foi numa lojinha no outro lado da rua. E aí o cara pegou, quando o cara falou, não, sabe o que é? O conector lá dentro do iPhone está com uma sujeira. Deixa eu tirar essa sujeira. Aí pegou, carregou e devolveu para o cara. Em 5 minutos ele resolveu, viu que estava sujo e devolveu para o cara. E quanto é que ele, não, é de graça, só tirei uma sujeira. Esse cara pegou e tirou uma foto e postou na rede social dele. Depois de 1 hora, estava com 300 mil compartilhamentos. E hoje de manhã, quando abriu, tinha uma fila quilométrica para consertar o celular lá. Por quê? Porque o cara foi íntegro, o cara foi correto. Às vezes, eu oro para Deus, eu acho que crise, a gente fala isso, alguns veem de ruim, eu acho que é um momento bom para quê? Para a igreja se levantar com padrões de moralidade e de integridade. E se isso acontecer, se um cara que no iPhone fez isso e deu fila, o que não vai acontecer na igreja? Crise é o que faz as pessoas se despertarem e entenderem que está tudo errado, que elas estão também em pecado, e elas vão atrás de referência. Está no momento da gente ser referência. E até que ponto? Se apoiou? Errei. Isso para mim é um cara macho, referência. Exatamente. O cara apoiou, chegou, errei, e a saúde está um caos, e eu apoiei, está tudo errado. Não, e é normal. Eu ia falar, esse cara, eu votaria de novo no cara, por quê? Porque o cara assume os erros. E é plausível isso, eu sou ser humano, poxa, eu me enganei, eu pensei uma coisa e outra. Se um cara de iPhone deu fila, imagina a igreja se posicionando, não necessariamente politicamente, estou falando como referência das coisas. Acho que vai dar muito certo. Em prol da justiça, né? Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais. Eu quero ver o Adriel. O Adriel é um dos maiores ativistas pró-impeachment que eu conheço na internet. Não sai daí, a gente volta já já. Segundo bloco do Antenados Notícias, a gente está batendo um papo um pouco sobre como a gente vai desatar esse nó, né, pastor? O Brasil está realmente no nó e a gente está falando um pouco sobre líderes e pastores que se posicionaram favoráveis ou contra o impeachment, mas além disso estavam cobrando de quem não se posicionava. E eu acho que aqui foi bem colocado. Não sei, Adriano, tu acha que todos têm que se posicionar por serem líderes e estar à frente de uma comunidade ou vai de cada um? Eu concordo com o pastor, eu acho que ninguém é obrigado a se posicionar. Agora, se a pessoa se posicionou durante a eleição pedindo voto para alguém, agora ela tem a obrigação de se posicionar se ela errou, ou se ela está certa, ou se ela mudou de opinião. Eu acho que a pessoa ela seria obrigada. Agora, quanto àquele pastor que não se posiciona e que alguém quer pedir um conselho, eu acho que ele também deveria se posicionar. Até Jesus
que ele, quando ele divide a cidadania do homem, como dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, em nenhum momento ele não foi de livre e espontâneo, ele foi pressionado a dar um posicionamento. E quando ele foi pressionado, ele deu o posicionamento. Por quê? Porque ele estava como um líder espiritual para Pedro, que estava ao lado dele, e ele tinha que dar um posicionamento para a comunidade. Então, um pastor que pode ser questionado pela igreja e não der uma resposta, aí eu também vejo um erro dele. Se ele não quiser falar e ninguém questionar, ok, é direito dele. Se for algo da comunidade... Se a comunidade que for atrás dele e pedir, pastor, qual é a sua opinião? Eu acho que aí ele tem a obrigação de dar a opinião dele. Esse pastor tem que ser muito lúcido na opinião que ele vai dar. Por exemplo, eu não vou dar nomes aqui. Há umas 2 semanas atrás, 2 pastores muito conhecidos assinaram um documento em favor do PT, assinaram em nome de um partido. Esses 2 pastores foram escrachados na internet. Inclusive, um deles eu fui lá e dei, porque era um pastor que eu seguia, ele comprava livros dele, e eu fui lá e deixei um texto lá reclamando, com educação, mas deixei lá a minha reclamação. O outro estava igual o presidente Lula, debochando no Facebook. Eu fiquei espantado com aquilo. E o que ele dizia? O que ele dizia para ser contra o impeachment? Ele dizia o seguinte: olha, porque isso está colocando em risco a nossa democracia, porque nós vamos perder direitos e tal. Que risco colocar a democracia? Impeachment faz parte da democracia. Que direitos a pessoa vai perder? Que direitos que a pessoa vai perder? Diga que direitos. Aí você vê que, na verdade, aquele pastor ele estava usando o mesmo diálogo que você vê muitos desses que vão presos de punho fechado, de que é democracia, mas não é. Na verdade, são ideologias que eles têm e que eles querem ver aquela ideologia sendo levada, e que, se a presidente Dilma cair, a possibilidade da esquerda voltar a uma eleição majoritária, a ganhar, vai ser mínima. Então, não é isso que me deixa indignado. Se esse pastor chegasse e dissesse: olha, eu sou contra a presidente Dilma cair. Por quê? Porque eu acredito no socialismo, eu acho que esse é o caminho. Eu poderia não concordar com o socialismo. Eu não sou socialista. Mas ele tá eu sou um liberal, mas eu iria respeitar. Liberal economicamente. Explica, porque... Não é de política, não é teologicamente, nem espiritualidade. Eu estou me referindo a Ludwig von Mises, que é um cara liberal economicamente, que é totalmente o contrário do socialismo. Então, se ele falasse isso, eu ia dizer: pastor, quase dizer nome, pastor, parabéns, eu não concordo com o seu posicionamento político, mas o senhor falou por que o senhor não concorda com o impeachment. Mas fazer isso que está sendo feito, eu não tenho como vamos lá, eu concordo contigo também, mas eu acho assim, também a gente não tem uma polarização de quem é pro impeachment, no sentido assim, vamos tirar por quê? Porque são do capeta. Não, André, também não é por aí. Também não é por aí. Exato. Assim, porque roubou... Claro que, assim, eu, André, entendo, e aquilo que eu falei aqui, nunca eu gostei muito de posicionar, mas eu me posiciono. Sou o próprio, porque eu acho que, de fato, existiu o que nós chamamos de pedaladas fiscais, e é isso que está sendo em voga. Claro que existe todo o que está em volta disso também existem interesses diversos. Vai proporcionar, por exemplo, se não tivesse todo esse escândalo da Petrobras, Lava Jato e tudo, isso não iria para frente. Então, o momento é propício para que isso aconteça, tendo um fato. Tudo agora. É aquilo que eu falei também, não se pode parar. Né? E foi falado ali, vem aqui, mas muitos governadores fazem. Então, vamos ver quem é essa galera. Vamos atrás disso, né? Não vamos parar por aqui, não. Eu acho que seria legal, por exemplo, assim, sugestão, por exemplo... Pastor Max, ele é contra o impeachment, né? Não, eu sou contra o impeachment, assim, na visão de ser contra o impeachment, a minha ideia é a seguinte, pode ser até sim, um de nós explorar o argumento contra. Agora, quem é contra o impeachment fala o seguinte: a Dilma não cometeu nenhum... pedaladas. Não, eles falam que não cometeu nenhum crime de corrupção. É isso que eles falam. Eles não falam da pedalada. O julgamento não é por corrupção. Pedalada não é mas pedalada não é corrupção. O que é pedalada? O que chama de pedalada? Na verdade, responsabilidade fiscal. O que acontece? A lei orçamentária é uma lei rígida. Por que ela é uma lei rígida? Porque no passado, os governantes faziam uma série de coisas de forma indevida, endividando o setor público. Né? Uma das formas de criar endividamento disfarçado era via bancos públicos. Então, a lei de orçamento, a lei de responsabilidade fiscal, concomitante com a lei de orçamento, e de modo geral, a legislação, o ordenamento jurídico nesse assunto, ele
impede que isso seja feito. Ou Por seja, quê? empréstimo de banco público. Não pode, não pode. Porque isso a lei tinha um objetivo. É porque o orçamento era uma bagunça, então era um endividamento generalizado e depois quebrava-se banco público, uma série de coisas. Então, existia uma finalidade. Quando a lei orçamentária tem que ser mudada, ela tem que ser via Congresso Nacional. Está na Constituição. Tem que ser via Congresso Nacional. A presidente da República, ela perdeu o apoio do Congresso Nacional. Aí o que ela fez? E fez isso, e, a Como meu eles ver, iam aprovar, ela eu vou começou fazer a sem meter aprovamento. decreto, começou a resolver questões via bancos públicos. Aí o que acontece? Também ela tentou fazer outras coisas, o governo dela, via ministérios, como as questões do Ministério da Educação, as outras coisas que a gente acompanhou, os cristãos foram contra. Então, quer dizer, ela perdeu o apoio político, aí quis ser arrogante com o Congresso, fez e errou. Aí o pessoal fala, mas outros governos também fizeram. Então tá, isso é uma bagunça, eu vou fazer minha baguncinha particular. Então, na verdade, ela fez uma bagunça muito maior do que o que foi feito. E se alguém foi feito, deveria ter sido punido. Se governadores fizeram, tem que ser punido. Se prefeitos fizeram, tem que ser punido. De fato, ela ampliou o que foi feito de errado e a justificativa é não cometi crime de corrupção. Sim, mas é proibido você tomar... Não é a corrupção que está sendo julgada. Exatamente. Ela agiu mal com dinheiro público. Ela deixou de cumprir a lei. Ela cometeu uma ilegalidade. Essa ilegalidade, que é fazer empréstimo com o banco público, chama-se... É uma dos pontos que se caracteriza como crime de responsabilidade. E é isso que está sendo julgado. Na verdade, e acho assim, sendo contra ou a favor, parece estar bem lúcido as colocações. Acho que o maior argumento, de fato, da defesa e até dos senadores... do PT e que estão na base, é o seguinte, mas vem aqui, outros presidentes fizeram e não foram impeachmentados. O que, para mim, como, não vou falar nem cristão, como um ser de bom senso, não faz tanto sentido. Por isso que também, assim, eu até no começo achei, poxa, está muito político isso, mas depois eu cheguei a ver. Porque, vamos lá, se os outros erraram, quer dizer que eu posso errar? Porque é exatamente esse argumento. Vem aqui, todos cometeram crime, só porque ela cometeu um crime agora vai-se embora? Primeiro que os outros não são mais presidentes, não tem como mais julgar eles, talvez por isso. Não sei como é que funciona essa questão da retroatividade. Pode julgar, não vai sofrer impeachment, mas pode sofrer outra penalidade, se houver algum crime. Que eu acho que, se aconteceu de fato, tem que acontecer. Eu acho que é isso que tem que entender também, não é porque é o PT. Vamos lá, gente. Eu não sou um cara contra o PT, não. Mas eu acho assim, vamos ver os outros. Eu acho que a sociedade brasileira chegou num momento muito lúcido e maduro nesse debate todo de entender o seguinte, foi agora, beleza. É Michel Temer o próximo. Tem algum tipo de problema que parece que vai ter ou não? Vai ser comprovado. Que é aquela coisa. Se fosse só política, ia ser só também Congresso. Mas nós vimos Banco Central, os bancos públicos, BNDES, a Justiça, a questão tributária, qual foi lá que também que reprovou? O TCU, o Tribunal de Contas da União. Ou seja, não é só também uma força política. Você tem todos os órgãos... Sustentação técnica. Sustentando a tecnicalidade disso para que isso aconteça. Para mim, isso tudo... Claro que em cima disso, e agora é aquilo que eu falei, a guerra não é mais disso, que para mim é inevitável já. A guerra agora é de informação. Meu irmão, é eu jogar minha história, se colar, colou, e guerra. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque sabe, eu me preocupo e oro mesmo. A gente está chegando num momento de polaridade que eu vejo irmãos em Cristo brigarem publicamente, em internet, pastores respeitados e grandes, falando um mal do outro, que um recebe dinheiro, o outro deixou de receber, não sei o quê, prós e contra, por causa de posicionamento político. O dia que eu ver mesmo pastor brigando publicamente, se for por causa de doutrina ou escândalo, eu ainda... Mas pode até fazer, meu irmão, porque é pra... Agora, por causa de política... Aí é o ativismo. Eu tenho dificuldade de entender isso. André, o que acontece, a minha visão em relação a essa questão? Eu penso que a justificativa da saída da presidente, Dilma, ela é, na verdade, anterior a todo esse escândalo que está acontecendo aí. Eu penso que ela não tem moral e nem ética para ser a representante da nação dos brasileiros, porque ela enganou o povo para se reeleger, maquiando as contas públicas, mostrando para a população que estava tudo bem, o país estava maravilhosamente bem, quando, na verdade, se ela não sabia, ela é incompetente. E se ela sabia e não fez nada, conivente. Obviamente que ela é presidente, ela sabia. Então, ela enganou o povo, maquiou as contas públicas, assim que ganhou a eleição, desmoronou. E ela ganhou a eleição com base na mentira, na falta de ética, na falta de respeito, na falta de consideração com a nação brasileira.
Não me interessa se ela é do PT ou ela é do raio que o parto. Eu não estou Isso aqui aí. para defender nem partido, nem pessoa. Por quê? Partido e concordo. pessoa, como dizia um colega meu, porteiro, é tudo comedor de feijão, meu amigo. Não importa se ela é presidente da Inglaterra, é comedor de feijão, é ser humano igual a mim. Rainha, aham. Ela está ali revestida de uma autoridade que o povo deu para ela. Ela tem que exercer essa autoridade em favor do povo. Então, quando ela engana o povo, eu não estou nem falando de Lava Jato, quando ela engana o povo, ela não tem mais legitimidade, ela não tem mais moral e ética para estar na frente da nação. Infelizmente, você falou que a sociedade brasileira ela atingiu um nível de maturidade. Eu acho que não. Tanto Não é. entendeu o que Não, tá não está acontecendo? entendendo. Não está entendendo Ó, que eu porque acho que entendeu. a nação está dividida. A Não, nação está não sei se está tão dividida. Tá, Quer dizer, claro. A nação ela está pautada, ela bota a expectativa dela no partido A, no partido B, no fulano, no ciclano. Meu querido, a nação estaria amadurecida se hoje ela estivesse pleiteando os salários dos nossos aposentados que não estão recebendo. Mas não. Isso no A estado do Rio de Janeiro. nação Boa. No estado do Rio de Janeiro, estaria né? amadurecida. Mas tem muitos se estados também a quebrados, né? O a saúde estivesse funcionando, se a segurança pública estivesse funcionando, se a educação estivesse funcionando. Mas sabe o que está acontecendo? Eles estão lá na Câmara dos Deputados, no Senado, gastando energia, gastando água, tomando um cafezinho, ganhando hora extra, para discutir problemas de interesse deles, e não do povo, não da sociedade, não da nação. Bem colocado. Nós estaríamos, então, amadurecidos se a gente tivesse uma postura de botar, desculpa aqui o termo, mas essa cambada de canalha, como dizia o Bezerra da Silva, se gritar ladrão, meu irmão, não fica um. Começando pelo alto escalão até os mais baixos, a sociedade estaria madura se ela tivesse, então, postura para que as coisas que devem funcionar, porque nós pagamos imposto, não é nada de graça, não é a favor que estão fazendo para a gente, estivessem funcionando. Não, e vamos rápido break. Só porque Mas eu não disse que são acho todos que não também, é, não. não é, não. Mas sabe por que eu tô falando Tem que uma acho que tá turma, maduro? minoria ali que Pega é- a Lava Jato, tá colocando o pessoal na cadeia mesmo. É. Por isso que eu tô achando, eu vejo experiência. Gente, se vocês pararem para pensar, pelo menos nessa operação, quem está preso são os homens mais ricos e poderosos do Brasil. Verdade. Então, assim. E os tá políticos acontecendo. mais Pra mim tá importantes estão acontecendo. envolvidos. E eu tenho esperança, eu tenho esperança na nossa nação que alguma coisa boa vai sair disso, por mais que quem venha suceder não seja aquilo que o Brasil espere, ou talvez não tenhamos para a próxima eleição aí representantes à altura, eu espero que estamos começando um processo interessante, De mudança, que né? temos que orar e tudo, mas É. acima, e eu volto de novo, só acima de tudo, eu acho que posicionamento político, ou como nós vemos isso, não deve separar irmãos em Cristo, amigos e famílias. Debateu, ideia acabou. Respeita Vamos a sair ali ideia. e paga uma pizza para mim. Vamos rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta no Antenados Notícia. Nos primeiros 2 blocos a gente está falando sobre política. Se deixar, a gente vai até o final do Antenados, mas eu acho que você já deve estar um pouco cansado também de ouvir de política aqui. Eu queria trazer a pauta aqui, na verdade, uma escola de samba do Rio de Janeiro, a Império da Tijuca, que eu acho que é do Grupo Especial, se não me engano, saiu uma notícia essa semana, definiu qual vai ser o enredo ou o tema do seu próximo desfile carnavalesco no Rio de Janeiro, que vai ser sobre João Batista. Eu lembro, há anos atrás, não sei nem quanto tempo atrás, mas que tinha um carro alegórico de alguma escola de samba que vinha com o Cristo Redentor, que é um símbolo onde a Igreja Católica, a igreja foi para cima porque ela achou que era uma profanação de um símbolo religioso. Né? E aí, através de uma liminar, eles tiveram até que cobrir, saiu na avenida, se não me engano, com sacos, não foi foi coberto. preto de lixo coberto, porque não, enfim, não podia aparecer. Agora vamos pegar João Batista como cristãos, e a gente sabe, enfim, o simbolismo que ele tem como um profeta, né, de anunciar a Cristo, talvez um dos maiores profetas aí do Messias, messiânico que a gente possa falar, que abriu as portas foi João Batista. Vocês acham que de alguma maneira, como líderes religiosos, vale a pena a gente se posicionar? Porque lá também eles vão fazer o sincretismo deles, se não me engano, Xangô, não sei o que de onde. Vale a pena falar, é absurdo usarem símbolo religioso. A gente está falando que a Bíblia não é só um símbolo da nossa religião. A Bíblia é a Bíblia, é uma sumidade, né? Vamos usar um símbolo da Bíblia, que é uma das maiores referências
de vida, de moralidade e de história. E se a pessoa acreditar que não é realidade, é ficção, então beleza, é um dos maiores livros de ficção que seja, mas uma das maiores referências literárias, históricas que existe. Você acha que vale a pena, como cristão, a gente se posicionar contrário a isso, ou a gente tem muito mais problema para tomar conta do que ficar falando, meu irmão, não pode não. O que você acha? Bem, o que é crime, está na lei, no Código Penal, é você vilipendiar símbolo religioso. Então, você vilipendiar Que é o que crime. a gente tem que entender e respeitar mesmo. 2, olha só, o que eles vão falar de João Batista lá, se a gente começar a se preocupar com isso, é melhor a gente pensar o seguinte, melhor a gente tentar pregar o evangelho e falar de Jesus para eles. Não vai perder tempo com isso, debater, até porque não se sabe nem o que eles vão falar. E outra coisa, vão falar, vem cá, vocês são donos da imagem do João Batista? Né? Então, quer dizer, são debates que não vão levar a resultado algum. Se eles quiserem macular a imagem da Bíblia, ou a história, ou qualquer coisa, porque eles não podem se esquecer que estava havendo uma festa lá. O João Batista foi pedido a cabeça dele durante uma festa. Então, eu acho que tipo assim, eles podem dar a entender o quê? Que era o carnaval. Entendeu? Se o cara achar e falar, poxa, vocês estão falando o quê? Que numa festa como a de vocês, assim, uma social como a de vocês, é que mataram o João Batista. Eu acho que não mereceria nem referência a isso, em respeito à imagem dele, se vocês respeitam. Agora, se for um outro enfoque que vão dar, não vale a pena, porque as pessoas que vão participar desse evento são pessoas que muito provavelmente podem até ter ouvido falar de João Batista, mas não conhecem exatamente com profundidade, com intimidade daquele que João Batista anunciou, que é Jesus Cristo. João Batista não está mais aqui. Cabe a nós pregarmos para essas pessoas. Não adianta brigar com elas, é perder tempo. Vocês acham que também briga desnecessária, mas vai acontecer, hein? Vai dar briga, hein? André, eu penso que, Televisão e primeiro, tudo. nós não temos o monopólio de nenhum personagem bíblico. Percebo. Não é nosso. Não tem patente, né? Não tem patente. É livre para qualquer órgão, qualquer instituição, qualquer movimento falar. Agora, eu penso que nós, enquanto igreja e liderança, devemos estar atentos para orientar o nosso povo em relação àquilo que for deturpado, em relação ao personagem bíblico. Agora, Vocês lembram daquela, acho que foi a marcha GLBT que teve lá em São Paulo, que teve um crucifixo, aí foi um pouco mais pesado. Aquilo ali foi De vilipêndio. Jesus Cristo. Foi vilipêndio. Ali foi Deixa eu colocar isso, claro, ele fez para ridicularizar. Vocês seriam contrários a situações assim? Eu estou falando, André, Ali eu acho que o Ministério Público teria que ser agido. Eu escrevi um artigo sobre isso. As Ali instituições, a OAB, todo mundo deveriam ter... que não se coloca, né? Muito, quando exatamente. isso acontece. Então, quer dizer, que Estado é esse que numa ofensa grave a várias religiões que usam como símbolo os símbolos cristãos, que não se movimenta? Então, deveria ter se movimentado, e eu acho até que quem não devia ter se movimentado, não se movimentou, a meu ver, cometeu crime de prevaricação, que é quando um agente público tem a obrigação de agir e não agiu. Infelizmente, nosso Estado tem essas fragilidades das instituições. Fazem opções de quem querem atacar. Se fosse alguém ofendendo um homossexual, eles iam atacar. E eu acho que tinham mesmo. Perfeito. Que tem que defender os homossexuais. Agora, quando ataca a religião, eles se omitem. Então, as instituições públicas que não agiram porque nós somos brasileiros, infelizmente. Eu falo isso com tristeza. Porque fossem instituições num Estado forte, elas não agiriam apenas pautadas pela mídia. É lamentável. Vai aqui a minha homenagem aos agentes públicos que estão atuando de forma firme, enfrentando, inclusive, pressões. Porque, nesse caso específico, foram frágeis, foram fracos, mostraram fragilidade. Quer falar alguma coisa, Max? Não, é que dessa questão aí, eu acho que já que vai querer, vamos dizer, fazer um movimento contra isso, faz igual o movimento igual do João Batista. Vai pregando a palavra. Se eles querem usar a imagem do João Batista, você faz igual o João Batista. Agora, conforme o pastor aqui deixou bem claro, a preocupação de orientar, porque vai ter gente que vai falar assim, é João Batista, vou ver. Aí vai ligar a televisão para ir assistir e vai até ficar lá na votação, votando pelo Império da Tijuca para Deus abençoar e dar vitória. Vamos orar. Vai até orar. Porque o povo eles têm esse problema. Eles não lêem a Bíblia. Mas se botar um negócio falando que Jesus, um filme, e Jesus era amante de Maria Madalena, e a gente na igreja Vamos ver. que acredita que realmente... Não, tu viu? Acho que Jesus tinha mesmo Como um pastor amigo meu fala, o povo quer sentir. Quer sentir. Então, quer dizer, assim, como cristão, para reivindicar isso, reivindica igual João Batista. Enquanto eles estão lá no carnaval, lá, desfilando lá, vamos pregar a palavra, vamos viver o evangelho. Vou dar uma ideia aqui para os pastores líderes. Na Alemanha,
ainda tem um movimento nazista hoje em dia. Então, eles fazem, às vezes, encontros. Claro que não pode usar a suástica, nem o nome. Se não me engano, 67. Eles põem um númerozinho lá que identifica eles. Aí eles celebram o dia que Hitler nasceu, o aniversário de Hitler, o aniversário disso, daquilo. Então, tem algumas instituições que trabalhavam contra isso. Só que toda vez que elas iam para a mídia, entravam na justiça, elas acabavam gerando mídia para quem eles não Mídia queriam espontânea. e eles cresciam mais ainda. Então, teve um publicitário que teve uma ideia genial e criou até uma ONG lá na Alemanha, e isso serve de ideia para a igreja. O que essa ONG faz? Existe um grupo de empresas que trabalham contra o neonazismo, o nazismo dos dias de hoje. Então, elas doam dinheiro para essa ONG. Só que é o seguinte, elas só doam para essa ONG quando alguém fizer alguma coisa contra, para propaganda a favor do nazismo. Então, quando alguém faz propaganda a favor do nazismo, eles dizem o seguinte, olha, vamos fazer uma reunião em tal lugar. Se lá der 1.000 pessoas, cada empresa vai doar $10 por cada pessoa que estiver lá. Ou seja, você vai enfraquecer eles. Quanto mais gente eles colocarem lá, mais campanha contra o nazismo vão fazer, mas de outra forma, não gerando publicidade a favor daquilo. Eu acho que isso serve pra gente. Vamos fazer o carnaval? Então vamos lá para fora do sambódromo, evangelizar, que tá acabando. Deixa eu te contar a história de João E não Batista. fala nada na internet que ninguém vai saber. Não fala nada. Não, Que é que uma show, coisa que muito show. briga- Faz um folheto Um contando folheto a história de João vai Batista, distribuindo dizendo que João Batista sambódromo. batizou Jesus, que não era digno de tirar só os alpacas. Aí, fechado, irmão. Ó, que ideia maravilhosa. Sociedade Bíblica, que Bota costuma a conta, fazer então, aí, evangelismo. pessoal. Depois desse negócio. Não, mas acontece. Sabe, ultimamente eu converso muito com essas pessoas mesmo. Às vezes a gente escolhe uns debates tão rasos para debater Pequenos. que a gente levanta. Por exemplo, voltando um pouco até na política, né? Que o pessoal fala, fala sobre o negócio do CUSP, querem entrar no Conselho de Ética para tirar o mandato do Jean Willis. Eu falei, cara, não vale. Mas estou mencionando aqui, enfim, não era nem para mencionar, mas eu falei assim, não vale nem a pena mencionar essas coisas, porque você é da publicidade. Deixa o cara cuspir quem ele quer cuspir. Marketing. E acabou. A grande questão é que, de fato, você entra num site de notícia evangélica, tem mais notícia do Jean Willis do que de pastor. Tanto começa a ver, caramba, a gente em querer combater, a gente está tá exaltando divulgando. o cara. E notícias Não tem- e- tá ganhando mais não- seguidores, não né? tem Notícias acreditado. irrelevantes. Falem mal, Mas falem de mim. mas falem de E mim. eu tenho dito isso para jornalistas evangélicos de grandes sites. Cuidado. Os sites, eu falo isso com amor e respeito. E eu colaboro com eles. Mas as pautas dos sites evangélicos estão muito insignificantes. Parecem que estão em outros países. Fofoca, falação, intriga doutrinária, nada sobre o Brasil. A mídia evangélica, e aqui eu faço, eu estava até comentando ali na sala de espera, a Boas Novas aqui não tem crivo. Ninguém pergunta para mim o que eu vou falar aqui antes, não pode falar isso. A Boas Novas cumpre esse papel e não é à toa, e Deus tem abençoado vocês. E estou falando com sinceridade, porque eu sou comentarista de várias rádios, inclusive seculares, e algumas emissoras, inclusive o Mundo Cristão, cheio de crivo. Aqui nunca ninguém me falou nada. Eu estou aqui há vários anos. Então, essa liberdade ajuda. A gente, inclusive, eu posso ser contestado, e às vezes sou. Né? Os sites evangélicos falam toda a mesma coisa. Tá muito fofoquinha mesmo. Tá muito fofoquinha. Exatamente. Tá aquele de fulano de tal usou camisa, tênis branco para sair. Mas tu falando no site evangélico é a mesma coisa. Pastor Saiu o foi na cachorro pra internet passear. e saiu com seu cachorro. Eu olhando, mas você fala, gente, tá acontecendo isso mesmo, né? Realmente é muito triste a gente ver por onde está a notícia. Mas eu acho que aquilo, às vezes, o melhor jeito da gente se manifestar é ficar calado. Não divulgar. Agora, Não divulga. E, meu irmão, para vai quem embora. gosta de ser o ativista, isso daí vai ser um cavalo de prato batalha. cheio, um cavalo de batalha. Aí vai querer ficar gritando para todo mundo ver que ele está lá gritando. Mas engraçado, ninguém grita para ir no hospital, para ir no asilo, para ir na Cracolândia. Ninguém grita para ir lá. Grita muito para fazer esses ativismos, para mostrar que tem poder. Quer mostrar que tem poder? Vai lá no leprosário, vai orar pelos leprosos, vai lá no INCA, vai orar pelos cancerosos, vai lá nos que são moradores de rua, vai dar um prato de comida para eles lá e vai falar de Jesus para eles. Lá tu vai mostrar o poder. O poder que Deus nos deu para isso. Foi para isso que Jesus falou, vai em Jerusalém, recebe poder, depois sai. Mas não sai para ficar gritando por aí igual louco, não. Sai para levar a palavra, porque o poder vai junto. E o poder vai para quê? Para exaltar o nome do Senhor, não é para exaltar o nome do homem. Aí vai ter gente que vai querer pegar isso aí para ficar como carro de batalha, ficar gritando aí, aí vai de novo. Aí entra de novo aquela foto que botaram uma vez, do evento gospel, que para o Rio de Janeiro, e aí botaram todo mundo andando e um mendigo lá com fome lá olhando. Algo que é feito com dinheiro público? Infelizmente. E aí ficou lá o mendigo lá olhando lá. Todo mundo marchando, Louvando, louvando, e o mendigo ali, aí tiraram uma foto. Fica bonito isso? Aí eu falo,
É essa a justiça que Jesus falou para a gente exceder? É isso que a gente quer combater? A gente quer combater a corrupção marchando com tirinha na mão ou a gente vai marchar agindo? Perfeito. Vamos E para o olha- break? Daqui a pouco a gente volta para o último bloco aqui, que também vai ser quentíssimo. Teve um pastor aí, rapaz, que estava durante o culto, enfim, da liturgia pregando, e uma pessoa se levantou e falou algo alto, meio que parou assim a liturgia do culto, discordando daquilo que estava sendo falado. E o pastor parou na hora e amaldiçoou o cara, disse que ia ficar, se eu não me engano, e não ia andar nunca mais. Tu vai ficar paralítico, não andar nunca mais, porque tu interrompeu e eu te amaldiçoo. Vamos falar um pouco sobre isso, o pastor pode amaldiçoar os outros ainda disso? Olha, você vai ficar paralítico porque eu sou profeta. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Último bloco do Antenados Notícias, a gente falou sobre política, falamos sobre carnaval. Vamos agora falar um pouco sobre, pastor, pode amaldiçoar a ovelha? Esse é o chamado dele, ou é o contrário? Na verdade, isso aconteceu, e não vou mencionar nomes, claro, mas depois de... Já tivemos pastor amaldiçoando celular e tudo, mas isso foi uma notícia que está rolando muito nas redes sociais, de um líder que estava pregando, no meio da pregação, uma pessoa se levantou, foi à frente, acho que até ele, e falou em voz alta, meio que até interrompendo um pouco a pregação, discordando daquilo que ele estava falando. Falou, tá errado, isso é mentira e tudo mais. Esse líder se voltou à pessoa, apontou e gritando, falou, olha, eu sou profeta de Deus, está duvidando, eu te amaldiçoo, você vai ficar tetraplégico ou paraplégico, você não vai mais andar. Se isso não acontecer, eu não sou o profeta de Deus e eu te amaldiçoo. Meu irmão, isso caiu. E aquilo que também, embora eu estou debatendo sobre isso, isso caiu no meio dos crentes que gostam de rede social para contar fofoca. Meu irmão, aquele botão compartilha aquilo ali. A Bíblia fala de língua, hoje o dedo é o mais complicado. É o botão compartilha que é meio complicado. Mas isso bombou na internet, o vídeo e tudo mais. E muitas pessoas, André, poxa, não para bater no pastor falar da fofoca, mas eu quero me posicionar no sentido... primeiro, é possível isso? Um pastor tem um poder espiritual de poder amaldiçoar alguém? André, Entendeu? Eu não quero me ater na pessoa, mas eu quero analisar o fato em si. Pode alguém amaldiçoar outra pessoa? Vai ser tetraplégico? Um pastor? André, nosso modelo de pastoreio é Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo veio fazer nesse mundo foi exatamente o oposto. Desamaldiçoar. Jesus veio abençoar Perfeito. e não amaldiçoar. Todo o ministério de Jesus em relação ao ser humano, na verdade, ele valorizou o ser humano, mesmo porque o ser humano é criatura e foi criado em imagem e semelhança de Deus. Você vê que o tempo todo Jesus está abençoando o ser humano. Jesus não tem uma postura que trilhe essa linha de maldição. O significado da palavra pastor, ró, no hebraico, poimen no grego, é aquele que cuida, é aquele que alimenta, é aquele que protege, é aquele que está cuidando da pessoa, da ovelha, protegendo essa ovelha. Essa postura, ela nos leva ao entendimento de que a pessoa que age dessa maneira, ela não sabe o que é o ministério pastoral. Ok. Ela não sabe o que é o ministério pastoral. E aí eu dou uma palavrinha para você que está nos ouvindo aqui nesse dia. Cuidado, preste atenção, porque se o seu líder, ele anda de Land Rover, se o seu líder tem helicóptero, se o seu líder espiritual mora na cobertura, se o seu líder, ele ganha 200, 100, 50 mil reais, e a ovelha dele está comendo ovo, quando tem ovo para comer, e tudo isso que ele tem não é resultado dele ser empresário, dele ser um alto intelectual e ganhar com o seu trabalho, fora a igreja, esses luxos que ele sustenta, mas sim da própria igreja. Se o seu líder é assim, cuidado. A minha palavra para você é: abandona esse navio, porque esse camarada nunca foi pastor. Pastor tem cheiro de ovelha. Pastor tem cheiro de ovelha. Pastor vive no meio das ovelhas. Sabe o que a igreja, sabe o que a ovelha está precisando, aonde está doendo, aonde está machucando, ele vai lá e cuida dela. O problema é que nós temos muitos líderes hoje que acham que são os bambambãs. Nós temos pessoas que saíram do ventre sagrado, isso é instrumento de poder,
O cara pleiteia para ele um poder que a ele não pertence, ele saiu do ventre sagrado. Ele é patriarca. Não sei quem é que consagrou ele patriarca, qual foi a instância espiritual. Ele é bispo. Ele é apóstolo. Enche a boca. Não existe nenhum tipo de hierarquia no ministério eclesiástico. Não existe hierarquia. Deus colocou os ministérios eclesiásticos para que a igreja experimente saúde, a igreja, a coletividade, o corpo de Cristo. Então não existe nenhuma relação de hierarquia. E se o teu líder ou a instância ou a instituição que você faz parte, ela caminha por esse viés, e a ovelhinha lá na ponta, ela está sofrendo e nem conhece o líder dela, desconfia, porque é um problema muito grave. Deixa eu além que o meu pensamento, embora concordo tudo, mas o meu pensamento com o pastor Alexandre é um pouquinho diferente, no sentido de tendo carro, não tendo helicóptero, não tendo. O seguinte, se te amaldiçoa, aí para mim Não, porque se é mais problemático, Não, né? e Jesus, no auge do sofrimento dele, quando as pessoas estavam agredindo e injustiçando, no auge do terror, Se ele podia- começou a ter reações da Esses natureza, malditos desses caras ele aqui. falou, Pai, perdoa-lhes, Não sabe o que porque eles fazem. não sabem o que fazem. Olha, esse é o E o exemplo. exemplo que Jesus É o deu exemplo. na questão da parábola, que ele fala das 100 ovelhas, ele fala que o pastor deixa os 99 e vai atrás de uma, porque aquela ali estava perdida. Se ela estava perdida, Não era o papel dele, vai Não se era- joga no precipício isso aí. Quer dizer, ele foi lá, quer dizer, ainda com tudo, se fosse no dia de hoje, de repente, esse pastor, ia falar para ela se matar. Fica aí mesmo, passando fome, batendo cabeça por aí. Só que a função do pastor é essa. Se alguém se levantou, de repente, contra ele, cabe a ele, como líder, ele orientar a pessoa, porque, de repente, a pessoa não entendeu o que foi falado, o que foi direcionado, o que foi orientado. O maior problema dos dias de hoje, de alguns pastores, eu posso falar até que é uma minoria, é que eles não querem ter o trabalho de argumentar, de orientar, de cuidar. Então, para eles é muito mais, de repente, vantajoso lançar uma palavra ao vento e que pode, de repente, no acaso, não por causa da palavra, mas no acaso da vida, a pessoa tomar um tombo e, de repente, bater com a coluna no chão e ficar paralítico, para ele depois se vangloriar. Como que se isso fosse para Eu vanglória. destruí a saúde de um Eu cara. destruí a saúde de um cara. Eu já cansei de ver isso. Pastor Das pessoas Max. que tá, às vezes, pregando e falam assim, você que está falando de mal de mim, vai pegar um câncer na tua língua. Sabe de quem foi o câncer? Na língua dele. Pastor Max, nenhum líder Merecido. evangélico, Merecido. no nosso caso, Desculpa, Porque- não merece, não, mas merecido sim, sabe por quê, André? Porque a Bíblia fala, Paulo vai deixar isso bem claro, que a gente colhe aquilo que a gente planta. Se a gente está falando mal para os outros, é porque no nosso coração é mal. A gente quer o mal dos outros. Que a boca fala, Se a o gente coração tá quer cheio. o mal dos outros, o mal vai vir para a gente. Porque é isso que a gente está plantando. pastor Max, e nenhum líder, ele está revestido dessa autoridade Não, de nenhum. amaldiçoar ninguém. Nenhum. É isso que eu queria essas tocar. pessoas, elas falam para as pessoas erradas. Fala pra mim. Talvez na Bíblia. Eu vou rir na cara Mas, dela. ó, talvez na Bíblia, no Antigo Testamento, um ou outro profeta, talvez Eliseu, eu vejo, não Mas sei ali se era Samuel. outro Não, tempo. Não, só pra gente deixar o pessoal, E porque às circunstância. vezes... Ela vai dizer, mas na Bíblia parecia, na Bíblia eu vi Não, isso. E Na Bíblia, a o Bíblia urso foi lá também e fala comeu do as espírito crianças. do profeta André, velho. Já que no Antigo Testamento, Paulo tu tem o fez espírito isso. do profeta velho Paulo também, fez então, isso. é. O Paulo fez isso. Filho do diabo, fica André. cego. Mas depois parece que não tem uma passagem que Paulo amaldiçoou um cara. O problema é que ninguém quer pagar o preço que Paulo pagou. Não, eu sei, mas depois eu... Abandonar tudo para estar revestido dessa autoridade. Então, exatamente. E a circunstância é uma coisa muito específica. Agora, Cara, não uma é porque coisa... você Uma discorda coisa... de mim que eu vou te amaldiçoar. É. Se não, essa briga política de É. PT e tudo, meu irmão, o que vai ter de maldição, sai da Ei, frente. Agora, uma observação importante. Veja só, o camarada que se levantou para falar contra o pastor, contra qualquer pessoa, gente, isso é fora de educação. E aí, Você agora- discorda do seu É. pastor ou Pede de o qualquer gabinete, fala pessoa com ele depois. e respeita ele. Mesmo se você estiver muito nervoso, segura a onda, isso é falta de educação, falta de respeito. Aí, olha só, mesmo se o seu pastor cometer um equívoco lá na frente, que ele é ser humano, ele pode errar, e aí você tem que ter misericórdia dele, você não sabe o estado do Isso. espírito dele, a Vamos falar saúde isso aí. dele e outras coisas mais, e ele pode não estar bem, a família, enfim, não sabe, ninguém sabe as circunstâncias, ele é um ser humano, se ele falar uma tremenda bobagem lá, ame o seu pastor e faz o seguinte, peça para falar com ele e fala, pastor, me desculpe, mas ó, esse detalhezinho seria bom, fala com amor, porque senão você vai estar ofendendo o seu pastor, você vai tirar o seu pastor de sério, ele como é ser humano e pode não estar bem naquele dia, você pode piorar a situação dele, entendeu? André, e outra coisa, aí o exemplo bíblico. Quando Ananias e Safira foi lá levar o dinheiro, eles tentaram enganar o povo. Só que Pedro, em momento nenhum, falava, você tentou me enganar, eu vou te amaldiçoar para cair. Não. Pedro fala o seguinte, por que vocês deixaram o Satanás entrar no coração de vocês
para tentar enganar o espírito. Quer dizer, não foi... O negócio foi para tentar enganar a comunidade. Só que Pedro, ele entende muito bem que o negócio não é com ele. O negócio é com quem está acima dele. É igual a mesma coisa quando o Judas vai dizer que é a briga do arcanjo com Satanás pelo corpo de Moisés. Satanás, o arcanjo poderia dizer o que se fosse esse tipo de pastor? Eu te amaldiçoo. Não, o Senhor te repreenda. Acabou o assunto. Porque, querendo ou não, existe essa questão que o poder pertence a Deus. Isso. O que Deus vai fazer, Aí outra história. cabe a Deus. Agora, se levantou contra mim. Se levantou contra mim por quê? A pessoa fala assim, a árvore que dá fruto é jogado pedra. Será? Será que não tem aquilo? Tu nunca passou por aquela árvore que não dava fruto nenhum? Vou dar frutozinho podre, tu não deu, não? um Frutozinho teco aqui podre. só porque essa árvore é feia. Não dá nada. O próprio Senhor falou, a única vez que Jesus amaldiçoa alguma coisa é uma árvore. Figueira. Que depois ele chega, amaldiçoa, porque ele chegou lá muito bonita. Não tem. Amaldiçoou. A lição- Mas é aquilo da ali lição, né? era Que a para o gente quê? Para simbolizar, deixar bem fixo na memória dos discípulos a questão de Israel. Ó, olha para a figueira. Quando as folhas começar a brotar, vai ter que ter fruto. Se tem folha e não tem fruto, tem alguma coisa de errado. Então, quer dizer, lançou ali uma palavra, mas como simbolismo. Mas não foi para amaldiçoar ninguém. Cuidado com as folhagens aí, então, galera. Não tem que ter fruto no meio desse negócio. Não é só folha e parecer ser bonita, não. Pastores, obrigado pela presença de vocês aqui no Antenados. Foi um papo bom. A gente resolveu o problema do Brasil, do Carnaval do Rio de Janeiro e de pastores que amaldiçoam. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Sacrifice and the price you pay, living like a fingertip.